O marketing está gerando leads, mas as vendas não estão saindo do lugar. E aí, de quem é a culpa? É do marketing que está trazendo leads desqualificados ou é do comercial que não está sabendo converter esses leads? Neste episódio do ActionCast, nós vamos falar sobre isso e acabar de vez com essa guerra entre marketing e vendas. Você vai descobrir como identificar o gargalo que está travando as suas vendas e também como unir essas duas áreas para transformar leads em clientes. E para esse debate, convidei dois especialistas de marketing e vendas, onde cada um deles vai defender o ponto de vista de um dos setores. E juntos nós vamos alinhar essas duas áreas para aumentar as vendas do teu negócio. Então fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que este episódio do ActionCast vai ajudar a acelerar o crescimento do teu negócio. Eu sou a Amanda Vieira, a host do ActionCast, e hoje a gente está recebendo aqui o CEO da Action Day, Alan Graminho, que vai defender o setor de marketing. Seja bem-vindo, Alan. Olá, Amanda, tudo bem? Sempre é um prazer estar aqui no ActionCast falando sobre marketing, vendas, soluções, problemas que visam sempre acelerar e crescer negócios, né? E sim, hoje vamos falar um pouquinho sobre marketing e vendas e o nosso objetivo é trazer mais clareza especificamente no diagnóstico, né? Então, como o tema do episódio é minhas vendas estão baixas, quais as tomadas de decisão que eu preciso fazer, analisando especificamente marketing e vendas. Então, nosso objetivo vai ser abrir esse processo para melhorar uma tomada de decisão lá do empreendedor, para com certeza conseguir melhorar suas vendas aí, o crescimento da sua empresa. E também está aqui com a gente o diretor de relacionamento aqui da Action Day, Eliandro Wessner, que vai defender o setor comercial, esse setor que é o coração das empresas. Seja bem-vindo, Eliandro. Muito obrigado, Amanda. Olá, Alan. Agradeço muito pelo convite e por ter essa oportunidade de falar sobre um tema tão fundamental para o crescimento das empresas, né? Afinal, se marketing e vendas estiverem desalinhados, isso vai refletir no faturamento das empresas. Certamente as empresas terão dificuldades. E aqui a gente vai falar muito para tirar algumas das várias dúvidas que as pessoas têm. Afinal, o lead que não responde, ele é um lead desqualificado? O lead qualificado é apenas o lead que se torna venda? Essas e outras perguntas a gente vai esclarecer durante esse podcast. Perfeito, Eliandro. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo hoje aqui, já vamos criar uma discussão, digamos assim, e vamos trazer aqui a definição clara das responsabilidades de cada setor e também trazer para quem está nos assistindo quem que é o responsável por garantir as vendas da empresa. Tem um responsável? É os dois setores? Não é? Vamos trazer um pouquinho esse bate-papo agora para a mesa. O marketing e vendas, então o marketing veio na frente, né? Eu vou falar um pouquinho. Eu acredito que quanto mais consciência sobre os dois setores, marketing e vendas, vai ter um alinhamento maior. Mas alguns conceitos são importantes para você conseguir gerir esse processo. Então, se a gente for fazer uma divisão de uma maneira mais abrangente, a gente vai pegar o marketing com uma divisão de atração e vendas com uma divisão de responsabilidades de conversão. Mas sempre olhando esse processo de maneira integrada, porque a comunicação entre dois setores, a gente até brincou que teria um embate, mas a comunicação é o fator diferencial para as coisas acontecerem. A gente vai muito abrir esse processo para trazer as responsabilidades do marketing dentro desse pilar de atração, trazer as responsabilidades do comercial no pilar de conversão, mas a gente vai falar sobre estratégias e como a importância desse alinhamento vai refletir nas vendas. Então, se a gente for responder essa pergunta, é a união dos dois setores que vai fazer a empresa prosperar e vender mais, né? Na minha visão. E qual que é a visão do comercial, Eliandro? Eu vejo, principalmente nas empresas, que esse atrito ele acontece muito porque a responsabilidade sobre a meta acaba indo somente para o comercial. A partir desse cenário, quando o comercial ele não bate as metas ou ele tem dificuldade de atingir os números, ele se depara com um processo onde muitas vezes não está chegando o volume de contatos suficientes para possibilitar, de acordo com a conversão, ele atingir a meta, assim como muitas vezes acaba chegando leads desqualificados. E aí, claro, tem algumas coisas que a gente vai esclarecer de fato o que é um lead qualificado e o que é um lead desqualificado. Enquanto eu me preparava, né, para esse podcast,
eu comecei a pensar e eu lembrei de algo, Alan, que você tinha comentado comigo durante a sua formação de publicidade e propaganda. Que você havia comentado, né, que durante o seu curso, vocês estudavam muito sobre marketing de empresas como Coca-Cola, como grandes marcas. Será que esse processo, muitas vezes, de não chegar um volume qualificado ou não chegar, de fato, leads de acordo com aquela necessidade, muitas vezes já mais pronta, assim, de compra, não está muito ligado, muitas vezes, na forma que o marketing vem sendo desenvolvido nessas empresas? Com certeza, eu concordo, Eliandro, sobre a questão da meta, né? Falando sobre isso, eu acho que esse é um ponto, dando só um passo atrás, que o Eliandro tocou em algo muito importante. A meta, ela tem que passar pelos setores de marketing e vendas, ela tem que ser uma meta integrada. E dentro do marketing existe uma confusão, vamos dizer assim. O que é marketing institucional, branding, e o que é marketing de performance. E esse é um tema muito novo ainda, mesmo que a gente está numa plena evolução de vendas pela internet, hoje a internet se transformando no principal canal de aquisição de muitas empresas, para o time, principalmente para aquele time interno de marketing, que ele tem uma atenção dividida, onde ele tem muitas vezes demandas da instituição, eventos e outras demandas que a instituição, esse marketing institucional, ele vai gerar dentro de uma empresa. E, por outro lado, ele tem um comercial que precisa ser abastecido. Um pequeno percentual das empresas entendeu que hoje o setor de marketing ele já tem que ser dividido em dois. Você tem que ter um setor de marketing com foco no institucional, para aquelas demandas da instituição, para o brand da marca, que é importante, e um setor focado em performance. E, normalmente, esse setor de performance ele é terceirizado com empresas, com assessorias, com agências, focado nesse trade marketing, que já é uma nova nomenclatura, vamos dizer assim. Mas eu acredito que, não tendo essa divisão no marketing, o foco não vai ficar sempre em gerar oportunidades para o comercial, estar mantendo o comercial abastecido, e em algum momento vai faltar oportunidades qualificadas, porque existe todo mundo fazendo tudo, e a gente não tem esse foco em vendas. E quando a gente consegue ter divisões dentro do setor de marketing, a gente consegue ter, sim, um marketing institucional forte e um marketing de performance que realmente abasteça o comercial. Então, para isso acontecer, interligado a todos esses problemas, muitas vezes, num foco somente na marca, eu acredito que tem que ser essa divisão. Dentro do setor de marketing, a gente tem que ter um setor de marketing focado no institucional, e uma assessoria, principalmente a gente viu que deu certo mesmo, assessoria focado em performance, focado em geração de leads, focado em buscar novos negócios, melhorar o modelo de negócios e manter o comercial abastecido. Pelos modelos de negócios que prosperam, eu vi que esse é um modelo que melhor se encaixa para um cenário atual de tanta concorrência e tanta necessidade de vendas através da internet, de um comercial que precisa estar sempre performando e não pode faltar leads, né? Perfeito, Alan. E enquanto você falava, eu comecei a pensar sobre a nossa realidade em relação a muitas empresas que chegam até nós na Action Day. Eu vejo que tem empresas que os setores eles não se conversam. Parece assim que são coisas totalmente isoladas. E quando a gente chega para principalmente fazer esse trabalho nesse pilar de performance, nós acabamos, a nossa empresa, sendo um elo entre esses dois setores. Eles começam a conversar entre si. E o resultado, a partir daí, ele começa a aumentar. Eu acredito, e eu até estou lendo no momento, o livro Hipercrescimento, do Aaron Ross e do Jason Lenkin, e eles trazem um novo conceito sobre essa divisão que acontece nas empresas, né? Eles não acreditam muito nesse processo, por exemplo, de grandes departamentos isolados, sem que os dois tenham a responsabilidade sobre os números, sobre as vendas, né? E aí, a partir disso, eles trazem um novo conceito que ele chama de equipes de receita. Ou seja, os dois vão ser responsáveis pela meta. E eles precisam andar junto. Porque, no final das contas, é o comercial que vai precisar abastecer o marketing de informação. Porque ele tem acesso com o cliente lá na ponta. Então, ele sabe quais que são as objeções que estão surgindo no dia a dia. E essas informações são valiosas para o marketing poder criar os conteúdos, poder criar as campanhas. Da mesma forma que o marketing ele precisa ter a certeza se ele está acertando
na oferta, na segmentação do público. E quem que vai passar esse feedback vai ser o comercial que está ali no dia a dia das vendas, né? Você trouxe ali, Leandro, que às vezes esses dois setores acabam nem conversando, né? E a gente já viu em muitas empresas que às vezes o setor de marketing acredita que o comercial é uma ameaça e vice-versa. Então eu queria saber de ti, assim, como a gente pode quebrar essa barreira e realmente unificar esses dois setores. Eu acredito muito, Amanda, que naquela frase, o combinado não sai caro. Quando os dois setores eles têm esse alinhamento, então vamos partir da premissa que já foi feito o primeiro alinhamento. Os dois vão ser cobrados pela meta. Entendendo esse ponto que o Alan muito bem comentou, de ter essa parte focada em performance. Então, essa parte do marketing focada em performance vai estar muito alinhado com o comercial e os dois sendo responsáveis por esses números. A partir daí, precisa ter uma definição muito clara do que é um lead qualificado. Porque muitos setores comerciais, e aqui no início gerou essa situação, o Leandro vai defender a parte de vendas, o Alan vai defender a parte de marketing, mas eu vejo muito erro também da parte comercial ao longo desse processo. Porque muitas vezes tem setores comerciais e tem um vendedor que ele acredita que o lead qualificado é o lead que comprou. Ou seja, se eu não vendi para ele, é porque ele não é qualificado. A pessoa só estava pesquisando o preço. Ela achou caro. Não significa que ela não tem condições de pagar por aquele produto. A partir desse alinhamento, e aí a gente começa a entrar em alguns termos técnicos, né? Por exemplo, MQL, para ser os leads qualificados pelo marketing. Então, quais que são os leads que vão ser qualificados pelo marketing? São aquelas pessoas que, por exemplo, assim, elas vieram da região que nós estamos trabalhando, que o comercial vai ter condições de fazer essa venda, porque nós também já vimos muito processo, principalmente de empresas que passaram por outras agências de assessoria. Quando a gente foi fazer uma análise no gerenciador de anúncio, a gente via, por exemplo, a empresa ela é de uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, só que tinha anúncios divulgando lá para São Paulo. Então, não adianta, chegou em volume essas oportunidades, só que não adianta, o comercial pode ser o melhor do mundo, ele não vai conseguir vender. Porque muitas vezes é um produto que precisa daquele ponto físico, precisa da pessoa comprar ali por conta da geolocalização. E aí, muitas vezes, o setor está lá fazendo anúncios nível Brasil e, consequentemente, vai chegar um contato que não tem como ser convertido. Então, essa definição do que o comercial espera do marketing, no sentido assim, quais que vão ser os leads que para nós faz sentido. Esse é um ponto. A partir daí, o marketing já tem a direção. Olha, eu entreguei o contato que é da região da atuação, eu entreguei pessoas que têm condições que estão alinhadas com o perfil do público-alvo, com o ICP. A partir daí, começa um trabalho do comercial. E aí entra numa outra nomenclatura, que é o SQL, né? Que seria o quê? As pessoas que foram aceitas nesse processo do comercial. Então, as empresas elas já trabalham muito nessa divisão. O marketing foi lá, gerou oportunidades, legal. O comercial, a partir das primeiras informações, ele já entendeu. Legal, esse contato é um contato qualificado. A partir daí, a responsabilidade passa a ser do comercial. Se não gerar venda, ele não pode chegar depois e dizer assim, mas esse contato era desqualificado, tá? Mas você já aceitou isso, você já tinha passado essa comunicação. Aí tem que ser olhado para os processos de venda para ver se não tem falhas aí que estão dificultando essa conversão. Com certeza. Então, essa foi uma visão do que o comercial espera do marketing. Então, agora eu gostaria de ouvir do Alan. O que o marketing espera do comercial para ter esses resultados positivos na hora da venda? Eu vou trazer os problemas aqui que normalmente acontecem, até para a gente aflorar esses problemas. Perfeito. E a gente falar sobre por que eles acontecem, né? Então, assim, sempre o embate vem quando as vendas baixam, né? Que é o tema do podcast. Legal, então lá para o empreendedor. As suas vendas baixaram, né? Então, o empreendedor, ele não está dentro do processo de marketing, dentro do processo de vendas. Então, ele acompanha o caixa. Ele vai ver que as vendas baixaram, ele não está indo de encontro à meta. O que ele faz? Ele vai entrar em contato com o responsável pelo marketing e pelo responsável do comercial. O responsável do marketing, ou se ele tiver uma agência, ele vai dizer assim, a gente está gerando lead.
A gente está gerando lead. Eles vão falar isso, olha, a gente está gerando lead. O lead está sendo gerado e a gente está gerando lead. Ele vai dizer, bah, então o problema não é aqui. Ele vai chegar lá no comercial, o comercial vai dizer assim, não, está chegando lead, mas é todos desqualificados. A gente não está conseguindo converter. E o empreendedor, quando ele fica nesse meio campo, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Porque a partir dali inicia a análise. Então, assim, aqui que começa a análise. Então, o problema vai ser o quê? Baixou as vendas. 90% dos casos, o marketing ele não vai falar do comercial. Ele vai dizer assim, eu estou fazendo o meu trabalho. Mas o comercial vai falar do marketing, né? Até se apertar um pouquinho, ele vai dizer, olha, eu acho que eles não estão vendendo, isso assim, porque também não é expertise. E aí começa a gente entender um pouquinho mais sobre a parte técnica do empreendedor conseguir olhar como um todo. Né? O que é o lead, ele vai ter que entender mais de marketing e vendas, né? Ele vai ter que conseguir conversar e fazer essa integração. Então, esse é o problema que acontece. E aí são várias soluções, a meta está integrada, o acompanhamento, mas ele conseguir olhar cada processo vai ser muito importante. Então, lá dentro do marketing, o que ele deve olhar? Toda a campanha, vou pegar só a parte do marketing, tá? Vou falar assim, ó, toda a campanha, você tem que pensar toda a estrutura. E aí o empreendedor está preocupado com o hack de tráfego, com diversas coisas, mas toda a estratégia, tudo que o marketing pensou, se resume a um criativo. O que impacta a pessoa é um criativo. Entende? O criativo é a arte lá que vai chegar até a pessoa. Então, se o empreendedor ele quer começar a fazer uma análise, ele tem que perguntar assim, quais as campanhas, os criativos que estão no ar? O que está rodando? Porque ele vai ter que analisar qual a promessa desses criativos. Qual a promessa? Porque um lead, ele pode ser desqualificado, talvez, por uma arte que ela não... por uma promessa que não está clara, que realmente não está de acordo com o que o comercial está vendendo algo muito... não está muito qualificado. Então, toda a campanha, todo esse processo vai iniciar a análise do empreendedor pelo criativo. Porque, assim, o que está sendo ofertado, o que está chegando no público, indiferente se está no público-alvo ou não, mas está chegando um criativo em alguém. O que está chegando lá dentro dessa campanha? A partir dele analisar isso, ele vai dizer, não, opa, mas a gente está oferecendo aqui, ok, as coisas de acordo com a nossa proposta de valor. Para quem está chegando isso? Aí ele tem que fazer uma análise. Então, eu estou indo do marketing até passar lá para o Leandro. Ele vai ter que fazer essa análise, assim, está chegando para as pessoas dentro da faixa etária que são os nossos compradores? Então, eu estou te ajudando lá, empreendedor, a você pensar num plano de ação aí para resolver esse problema do marketing. Porque tem muitas lacunas dentro até chegar essa decisão, assim, um problema no marketing nas vendas. Então, assim, legal, analisei o que está no ar. Vou olhar assim, olha, está chegando para quem? Quais são as pessoas, homens, mulheres, e qual a idade dessas pessoas que estão interagindo com esses anúncios? Opa, está dentro do nosso público-alvo. Legal. A partir dali, ele vai olhar o volume. Mas qual que é o erro? Ele já vai olhar o volume diretamente. Ele vem e olha, quantos leads vocês geraram e já vai diretamente lá para o comercial. E não adianta ele só olhar o volume. Ele precisa olhar, pelo menos, campanha, qual o público que está chegando e depois olhar o volume. E aí, dentro do volume, tem uma característica, tá? Aqui, vou dar 3 análises para facilitar isso. Dentro do volume, ele precisa entender quais foram os MQLs. O que qualifica uma pessoa por MQL? A pessoa que respondeu. É muito difícil eu perguntar ou chamar uma pessoa. Pensa assim, ó, eu tirei um tempo da minha rede social, eu chamei aquela empresa, eu conversei com o vendedor, e será que eu sou desqualificado? Ou será que eu não estou num tempo de compra? Então, essas 3 análises precisam ser feitas. O que está, se os criativos estão rodando de acordo com a proposta de valor da empresa, se os criativos estão chegando para as pessoas certas e os leads que estão sendo gerados estão respondendo. A partir deles estar respondendo, num volume que sempre vai ter uma média de 20% a 30% quando a gente fala em internet que não vão responder, se ele tem lá, a cada 10 leads, 7 respondem, ele não tem um problema de marketing. Aí a gente não tem um problema de marketing, porque ele fez pelo menos 3 níveis de análise. Não vou querer que ele faça uma análise lá dentro do gerenciador, que ele fala, porque não é o papel do empreendedor. Mas se ele fez esses 3 níveis de análise e a cada 10 leads, 7 estão respondendo, ele vai ter que se aprofundar no time comercial. No time comercial, a maior dor do marketing
é desqualificar o cara muito rápido. É desqualificar, assim, ele chamar o cara pela manhã, talvez o cara está no ambiente de trabalho, não responde e vai dizer assim, lead desqualificado. Não faço follow-up, não chamo, e o Eliandro vai falar um pouquinho mais como o empreendedor analisar lá. Então, assim, ó, a minha ideia era trazer algo prático assim para identificar esse problema. Então, faça 3 análises. Você quer entender se você tem um problema de marketing? Faça 3 análises. Criativos, público e MQLs. Taxa de respostas entre a pessoa que virou lead e está conversando com o comercial. Se você tem uma taxa de respostas de 70%, você não tem um problema de marketing. Você vai precisar analisar o processo comercial e talvez você não tenha nenhum problema comercial. Talvez você tenha um problema de oferta ou de concorrência e a gente poderia abrir ainda mais essa discussão. Mas esse passo a passo vai ajudar muito o empreendedor a identificar se ele tem um problema de marketing. Até vou passar para o Leandro alguns passos aí para o Leandro compartilhar com o pessoal, para ele identificar se ele tem um problema de vendas, Leandro. Você foi muito cirúrgico nesses pontos que você trouxe, porque assim, essa questão que você trouxe na questão da oferta, muitas vezes é o grande problema dessa discussão. Eu vou trazer um exemplo. Digamos que você trabalha numa imobiliária. E aí o marketing vai lá e faz uma campanha, tem o seu imóvel com parcelas de R$200 mensais. Legal, vai trazer muito volume. Só que quando o comercial chega lá para vender, ele muitas vezes ele vai ter que passar que não é bem assim que funciona. Olha, não é só R$200, você vai ter que dar uma entrada de tantos %, vai ter uma série de fatores. Então, o marketing foi lá e gerou o volume de leads. Encheu de asterisco a arte, né? Porque normalmente assim, é R$200 e tem vários asteriscos, tem um monte de letrinha miúda, né? E aí complicou muito o comercial. É bem isso. Então, isso dificulta. Por exemplo, a gente tem um trabalho muito forte na Action com instituições de ensino. Muitas vezes, se tu vai lá e cria, apesar de todas as instituições de ensino ter várias bolsas, né? Bolsa Enem, bolsa para servidores públicos, bolsas de incentivo. Se tu vai fazer uma campanha, por exemplo, de bolsas de 100%, muitas vezes vai chegar pessoas que não estão alinhadas em relação a essas condições que o comercial tem para oferecer. Então, gera muito volume, só que muitas vezes a conversão acaba sendo baixa por conta desses pontos. Sobre a questão que você trouxe do MQL, na questão da taxa de respostas, eu até busquei algumas informações, porque uma das coisas da taxa de resposta, ela está muito ligada com o tempo que leva para fazer esse contato. Então, um estudo realizado pelo MIT reforça a importância do imediatismo. O que ele traz? Que as chances de você ter uma devolutiva nesse primeiro contato, ela aumenta em 100 vezes se você faz nos primeiros 5 minutos. Olha esse dado. Se você tem lá um processo que muitas vezes vai demorar 2 dias para entrar em contato, certamente vai chegar naquela situação, os leads não respondem. Aí eles não são qualificados. E aí ele traz um outro ponto. Já para qualificação, para mim entender de fato se aquela resposta, a pessoa ela tem um real interesse, ele diz que é até 21 vezes maior se o contato for feito nos primeiros 5 minutos. E a partir dali já começa a reduzir drasticamente esse percentual. Foi feita uma pesquisa com a HubSpot também, e eles dizem que 82% das pessoas esperam ser atendidas, principalmente quando elas enviam uma mensagem, nos primeiros 10 minutos. Só que hoje, a grande maioria das empresas não fazem isso. Demoram muito no tempo da resposta. Aí, aquele contato, quanto mais você demora, você abre espaço para o quê? Para a concorrência entrar em ação. Então, muitas vezes, pensa comigo, e entrou o contato lá. Você não entrou em contato num primeiro momento. Você foi entrar em contato 2 dias depois. Só que nesses 2 dias, talvez ele já conversou com a concorrência, ele já se interessou, talvez já fechou o negócio e ele não vai ter responder. E aí eu pergunto, esse lead, ele é um lead desqualificado ou foi o processo comercial que não garantiu com que essa venda ocorresse? Além desse tempo de resposta que está fazendo com que tenha esse impacto nas vendas e não tenha um grande aproveitamento sobre os leads gerados, existem algumas outras situações. Por exemplo, muitas empresas têm vendedores que têm medo de ligar.
E isso eu recebo muito quando a gente vai fazer treinamentos com as empresas que nós atendemos. Chega os vendedores, olha que as pessoas elas não atendem telefone. Elas não atendem telefone. Então, assim, eu prefiro chamar no WhatsApp. E aí, muitas vezes, surge a situação assim, porque eu, enquanto pessoa, eu prefiro falar no WhatsApp. Só que não significa que o teu potencial cliente é igual a você. E aí, uma das coisas que a gente traz e deixa muito claro, mas tem alguma coisa que te impede de tentar a ligação? Se a pessoa te atender, legal, você vai seguir as fases da venda e já vai dar agilidade para esse processo, porque nós sabemos que se tu chama no WhatsApp e a pessoa ela vai te responde no outro dia, e a partir daí ela te manda mais uma pergunta e você responde no outro dia, muitas vezes aquela venda que numa ligação poderia ter ocorrido, passa 1, 2 semanas e quando vê já esfriou o contato e essa venda não aconteceu. Então, sempre surge essa pergunta, mas tem alguma coisa que te impede de ligar e se a pessoa não atender, você mandar a mesma mensagem no WhatsApp? Verdade. Não tinha pensado nisso, parece um negócio tão óbvio. Mas muitas vezes o vendedor ele está com medo de fazer a ligação. E isso dificulta na questão do tempo de resposta. Tem um outro processo também que faz com que o aproveitamento desses contatos seja baixo, é não ter processos bem definidos, não ter um fluxo de cadência. Que o que é o fluxo de cadência? É o número de contatos que você vai fazer para obter o máximo de uma taxa de resposta daquele cliente, aquele potencial cliente. Então, por exemplo, eu tentei a ligação, ele não atendeu, eu já sei qual mensagem que eu vou mandar depois. No outro dia, eu vou tentar ligar no turno inverso, caso ele não tenha me respondido. Se ele não me respondeu, eu vou mandar um áudio. Ou seja, já tentei por ligação, já tentei por mensagem, tentei por áudio. Em algumas empresas, vale também a tentativa de mandar um e-mail. Então, você começa a buscar esse contato por multicanais. Quando você faz isso, e você garante pelo menos 5 tentativas, porque já tem pesquisas, inclusive uma pesquisa da PUC traz isso, que 80% das vendas acontecem após a 5ª tentativa de contato. Se o vendedor está parando na primeira ou na segunda, aí vai entrar nesse ponto que o Alan comentou, que é a dor do marketing. Olha, gerei os contatos, mas assim, chamaram uma vez, chamaram 2 e abandonaram. E aí nós vamos ter mais um grande trabalho para trazer novos contatos. Então, esses ajustes no processo comercial garante com que tenha um melhor aproveitamento e diminui esse ruído, né, entre marketing e vendas. São pontos que ajudam o empreendedor a fazer o diagnóstico, né? Então ele vai ter que fazer um diagnóstico, porque senão ele fica à mercê do que muitas vezes é desculpas. Então, essa clareza de o que você deve analisar no marketing, o que você deve analisar nas vendas, precisa o empreendedor também conhecer mais sobre marketing e vendas, né? E outro ponto que eu quero trazer aqui, porque a nossa ideia do podcast é sempre trazer soluções, né? Trazer ideias lá para como a gente melhorar isso. Quando você pensa em marketing, você está pensando na experiência do cliente. Assim, a gente vive a era da experiência do cliente. E a gente falou muito sobre setores de marketing, setores de vendas, e isso acontece muito no objetivo de vendas quando a gente está falando sobre geração de leads através da internet, né? Mas vamos dar alguns exemplos de um PDV, de um ponto físico, né? Eu tenho um ponto físico, baixou minhas vendas. E aí? Eu não tenho um setor de marketing, eu não tenho um setor de vendas. Eu tenho uma loja, eu tenho um restaurante, eu tenho um sushi. Então, eu tenho um ponto físico. E eu até gero leads através da internet, eu tenho um atendimento, reservo lá os lugares. E as minhas vendas baixaram. Isso acontece muito. A gente ter um ponto físico onde a gente não tem uma mensuração tão grande assim do impacto de uma campanha de marketing, às vezes, mas eu consigo fazer alguma análise. E essa análise que eu vou trazer dentro do marketing é uma reflexão para o empreendedor. Então, eu vou trazer uma reflexão dentro do marketing sobre a experiência do cliente. E a primeira reflexão que o empreendedor tem que fazer é que se ele seria cliente do negócio dele. Pense, empreendedor, você seria cliente do seu negócio? Aqui inicia a sua análise de marketing. Pense, se você fosse o seu cliente, na experiência que você ia ter de atendimento. Vamos dizer que você tem um restaurante. Como que é o atendimento pelo WhatsApp? Como que está a infraestrutura do seu restaurante, em cima de infraestrutura, analisando a sua concorrência? Seria o restaurante o primordial que você fosse ir lá? Olha, aquele desejo, né,
Quando você olha as suas redes sociais e olha a sua proposta de valor, realmente te enche os olhos? Quando você vai lá e você tem uma experiência de atendimento, de entrega, do serviço, do prato, realmente é aquilo que você espera de um atendimento de um restaurante? Então, se o empreendedor ele se colocar no lugar do cliente, com o cliente no centro, e ele imaginar que ele é o cliente e fazer uma análise do negócio dele, ele vai estar fazendo uma análise de marketing. Porque ele vai estar pensando na experiência como um todo, na imagem como um todo, na fachada da empresa dele. Então, pense enquanto isso. Quando você quiser pensar em marketing, pense no cliente dentro da sua empresa. E é indiferente o ramo, indiferente. Eu tenho uma universidade, legal, como que está sendo a jornada do teu aluno dentro da universidade? Desde a captação, como que ele está sendo captado, como que ele está sendo tratado dentro da empresa, porque essa é a missão do marketing, é analisar não só a parte de aquisição, mas a parte de retenção. E aqui está outro ponto. Quase a gente não vê empreendedores falarem de retenção. Eles falam muito em aquisição, novas vendas, novas vendas, novas vendas, mas não falam sobre retenção. Então, essa reflexão de você se colocar no lugar do cliente, você tem que analisar todo o seu processo de marketing e analisar a retenção e a aquisição. Para aí sim você fazer uma análise como um todo e entender se dentro de todos esses processos, desde a chegada do teu cliente até a entrega do produto, existe algo que ele está falhando, que ele está perdendo clientes para a concorrência. Então, isso é muito marketing. E dentro desse processo de marketing, ele vai conseguir fazer melhorias em diversas áreas da empresa. Então, não precisa você ser um técnico de marketing para entender que você tem um problema, talvez, de atendimento, que você tem um problema de entrega, talvez um problema de qualidade do produto, porque muitas vezes o problema fica assim, ó, a gente chega lá, o problema está no marketing, está nas vendas, mas o produto é ruim. Marketing e vendas não sustentam um produto ruim. O que sustenta uma empresa, o marketing, as vendas, é a partir da qualidade de um produto. Então, essa análise de você conseguir colocar o cliente no centro e se colocar no lugar dele, vai ajudar muito o empreendedor a melhorar a sua empresa como um todo, pensando na experiência do cliente. Essa tua dica ela foi sensacional, porque enquanto você falava, ia muito de encontro com um processo que muitas vezes os empreendedores eles não fazem, né? Porque se ele se colocar no lugar do cliente, ele fazer um cliente oculto, mas não apenas no sentido de entrar em contato com o time de vendas. Ele entrar através de uma campanha, para ele ver qual que vai ser o tempo de resposta, como que vai ser a abordagem, se de fato aquilo dali vai estar sendo aplicada, as técnicas de acordo com as fases da venda, ou se simplesmente ele vai abordar, não vai fazer nenhuma pergunta e já vai sair demonstrando uma eventual solução para um problema que ele nem conheceu ainda. No momento que o empreendedor ele começar a percorrer as áreas por onde o cliente ele passa, ele começa a conseguir fazer esses diagnósticos mais claros. Então, a gente volta agora para o cenário onde o empreendedor ele tem um setor de marketing, um setor comercial na sua empresa e ele quer integrar esses dois setores. Tem um passo a passo que ele pode seguir, que a gente pode deixar bem prático para ele pegar essas dicas e vou implementar isso agora na minha empresa. É bem difícil um passo a passo, mas eu acredito que ele precisa ter uma metodologia de trabalho, né? O Eliandro já deu uma dica, por exemplo, de criar um time de receitas, né? Mas o principal é que ele deixar tanto o time de marketing e vendas, eles entenderem que os dois são responsáveis pelas vendas da empresa. Que os dois são responsáveis pelas metas, que os dois podem ter comissão sobre vendas. E aí a gente tem uma questão, olha, o comercial tem a meta, mas o comercial que recebe a comissão. Isso também acontece no marketing. Então, quanto mais tu integrar numa coisa só, um setor sem divisões, melhor. Então, quando você cria, por exemplo, uma das dicas é ter um time de receita, né? Com pessoas que vão estar focadas em aquisição de novos clientes. Então, não existe assim, porque tem muitos tipos de negócio, depende do tipo de venda que tu trabalha, não existe uma receita de bolo, mas que existe assim uma conscientização que numa empresa todos vendem. E o que mantém uma empresa de pé são as vendas. Então, marketing que não vende não vai fazer sentido. Ele não pode ser só um custo marketing para a empresa. E a gente tinha muito isso do marketing ser medido principalmente por criatividade e não por vendas. Então,
tudo que a gente faz, quando a gente faz branding, quando a gente faz anúncios criativos, quando a gente faz uma campanha, é pensando em vender mais. Isso tem que estar claro, tem que estar dentro do DNA do time de marketing. E aí vai ser até mais fácil essa integração com o time comercial. E essas reuniões, outra coisa que é muito importante que a gente faz aqui, são as reuniões de integração entre marketing e vendas, porque são habilidades diferentes. Você tem que unir essas habilidades. Então, o marketing traz as habilidades, por exemplo, da pesquisa de mercado, da pesquisa do cliente ideal, do impacto da mensagem persuasiva. As vendas, elas têm aquele contato direto com o público-alvo, vão trazer as dores, vão trazer os desejos desse cliente, então vai trazer muita informação para o marketing, como o marketing vai trazer muitas informações para vendas. Então, resumindo aqui, seria a integração com a consciência que marketing e vendas precisam fazer a empresa vender mais, né? É um resumo assim que os dois setores eles têm que ter um objetivo comum dentro, mesmo com peculiaridades nos seus processos diferentes, né? Essas próprias reuniões que você mencionou de unir ali os dois times é uma forma também de conscientizar a equipe que eles não são um setor isolado, né? Que eles acabam um complementando o outro para ter o resultado final ali que é vendas. Com certeza, e para corrigir rapidamente erros no processo. A gente pode ter uma campanha com uma oferta errada. E não foi por gosto, isso foi porque a gente foi testar uma oferta e ela não funcionou e baixou os leads do comercial. Quanto antes isso acontecer, mais rápido a gente vai trocar aquele criativo, subir uma campanha nova para voltar a performar lá no comercial. Mesma coisa, talvez o comercial com alguma dificuldade de combater alguma objeção, pedindo para o marketing aumentar o nível do marketing de orientação sobre diferenciais da empresa para trazer um cliente mais pronto. Então, essa comunicação ela vai agilizar principalmente a tomada de decisão para quando acontecer problemas, né, das vendas baixarem. Inclusive, tem pesquisas que mostram que empresas que integram o marketing e o comercial, eles têm uma chance de aumentar até 20% o faturamento anual. E empresas que não utilizam essa integração, elas podem baixar 4% do teu faturamento. Então, é um dado muito impactante, né? Com certeza, porque você pensa num mercado que está extremamente concorrido, onde muitas empresas estão performando e você está com um setor de marketing e vendas desalinhados. Então, são as suas ferramentas que você tem de competitividade de negócio. Então, a sua competitividade vai baixar e, com certeza, o seu resultado vai cair também, né? Indo ao encontro disso, assim, até trazendo esses pontos que você trouxe, Alain, eu acredito, então, que a gente concorda que o primeiro passo seria uma reunião de integração. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Uma reunião de integração e talvez trazendo esse ponto da conscientização que, olha, a partir de hoje não são setores separados, vocês, de fato, vão formar a mesma equipe, por exemplo, que nem no livro do hipercrescimento, uma equipe de receita. Então, vocês vão ter essa meta em conjunto para vocês atingir esses números. E aí, gerar esse diálogo entre os dois setores para o marketing poder passar o que ele espera do comercial e o comercial deixar muito claro o que ele espera do marketing. E quando a gente fala em espera, acho que é questão da gente colocar números, né? Então, quando a gente fala em espera, por exemplo, complementando o Eliano, por exemplo, o comercial, quantos leads espera qualificados do marketing por dia? Às vezes por semana é melhor, às vezes é difícil a gente ter uma análise diária, mas é melhor olhar 5 dias. E qual a conversão desses leads esperada também? Então, você definir algumas métricas, elas vão deixar mais leve esse dia a dia também. Então, assim, quantos MQLs tem que chegar, quantos SQLs, qual que vai ser a taxa de conversão. Então, junto dessa integração e fazendo aqueles combinados de métricas para fazer esse acompanhamento diário e semanal e mensal das vendas, para não chegar lá no dia 28 do mês, assim, não vou bater minha meta, né, Leandro? Que acontece muito, né? É deixar claro a expectativa, né? O que cada setor espera do outro para... E definir KPIs que você possa acompanhar, para ver se você está no caminho certo, porque assim, talvez você iniciou uma campanha no dia 1º que você vai ter que pivotar lá no dia 5 do mês. Mas se você for pensar e fazer essa análise lá no dia 20 do mês, não volta mais. Esse mês as vendas acabaram. Então, se tiver um delay muito grande entre baixou as vendas e a tomada de decisão, lá no dia 20, não importa se o comercial trabalhar até meia-noite, não vai bater a meta, né, Leandro? É bem isso, Alain, porque mais importante do que a meta é as métricas de direção. Então, a partir da meta, tem-se o desdobramento em relação ao percentual de conversão do comercial. A partir disso, já vai saber quantos contatos que precisa para atingir esses números.
E aí, nesse alinhamento com o marketing, para o marketing também fica claro. Porque muitas vezes o marketing, ele acaba fazendo muito, focando nessa parte criativa, porque ele também não tem um norte para se guiar. Legal, esse trabalho que eu estou fazendo está de fato gerando resultado? Até no livro ali do Aaron Ross, ele traz o nome como cota do marketing. Qual que é a cota de número de contatos que o marketing vai ser responsável por trazer? Porque a partir disso, tu já tem aquela base para saber se o trabalho está bem feito. Legal, olha, o número de contatos que você pediu, eu entreguei, setor comercial. E entreguei ainda de acordo com o nosso CP, que na reunião a gente conversou aqui, você me deixou muito claro que seria esses requisitos. A partir daí, o setor comercial tem que olhar para ele e ver assim, legal, os contatos chegaram, realmente são no perfil ideal, agora eu tenho que fazer esse processo de conversão e olhar para dentro. Avaliar meu atendimento, avaliar as fases da venda, se os vendedores eles estão com uma discrepância de conversão, porque esse é um ponto muito importante. Se tu tem lá, por exemplo, tu tem 10 vendedores, todos eles estão recebendo de forma randômica os contatos. E aí você tem assim, um vendedor com 5% de conversão, outro com 20%, outro com 30%, e aí aquele de 5% ele vai dizer assim, mas os leads são desqualificados. Será que esse vendedor ele é tão azarado? Dê somente para ele cair os leads desqualificados, se os mesmos estão sendo convertidos com excelência por outros vendedores? Então, esse é um ponto de análise que precisa ser feito. Então, eu diria isso. A partir da reunião de integração, defina as responsabilidades e faça essas reuniões de acompanhamento para ver se vocês estão responsabilidades e KPIs de acompanhamento, né, Leandro? Então, assim, essa responsabilidade, quais são a KPI, numera, e aí sim para conseguir acompanhar para tomar uma decisão rápida, né? Bem isso, e ver se está caminhando para atingir esses números. Agora, pensando em ferramentas, nessa parte de tecnologia, eu queria saber de ti, Leandro, tu acredita que o CRM, ele é uma ferramenta de integração, tanto do setor de marketing quanto do comercial? Sem dúvida, Amanda. E eu diria que é importante que o marketing tenha a visão do CRM também. Porque muitas vezes a empresa ela até tem o CRM, só que é só o comercial que trabalha. E aí o marketing não sabe o que está acontecendo. Então, para um processo ser eficaz, além das reuniões, é importante que o marketing tenha também esse acompanhamento para saber se aqueles contatos que estão sendo gerados, o que está acontecendo. E eu digo com total certeza. Não tem como você ter um processo eficaz sem uma ferramenta de CRM, quando se fala em vendas. Claro que a partir disso existem nichos de mercado, muitas vezes no varejo é um pouco mais difícil de conseguir fazer a implantação, até pela dinâmica de pessoas chegando pelo fluxo de loja, mas ainda assim, se o teu vendedor tivesse um CRM, eu tenho certeza que ele atuando, ele iria vender mais. Porque cada pessoa que chegasse para pedir informação sobre um produto e você pegasse as informações para abrir esse varejo tem aquela famosa, só entrei para dar uma olhadinha, né? É, isso. Então, assim, se consegue, por exemplo, assim, olha, com um padrão aqui do nosso atendimento, eu só vou pegar alguns dados para poder iniciar esse atendimento contigo. Já salvou o contato, porque se a pessoa não comprar, depois eu tenho o caminho para poder estar mandando promoções, estar mandando materiais para trazer esse cliente novamente para dentro da loja. Então, o CRM, ele precisa ser integrado dentro desse processo e precisa ter as etapas claras. E mais importante que isso, é claro, ter o acompanhamento para ver se o time está utilizando da maneira correta. E agregando essa questão do CRM, até para nível de consciência mesmo, hoje, uma das principais funções dentro da empresa do marketing e das vendas de maneira integrada é a gestão do CRM. É um tema que ele está muito forte nos Estados Unidos e que vem se solidificando no Brasil. Por quê? Porque cada vez a gente tem um lead mais caro. Aquela festa de gerar lead pelas redes sociais a um custo muito barato, ela não acontece mais. A gente tem hoje uma rede social com cada vez mais empresas, mais oferta, e a diferenciação faz que você consiga gerar leads, mas um volume menor. E está cada vez mais caro, né? E cada vez mais caro. Então, você precisa ter uma gestão de CRM eficaz, não só para analisar os clientes que compraram, mas para os clientes que não compraram. O que o marketing pode fazer para aquelas vendas perdidas? Então, a gente vai lá ter toda a pipeline do comercial, todo aquele acompanhamento dos clientes que entraram dentro do CRM,
Mas a partir disso vão ter clientes que fecharam uma venda, que eles vão ter que entrar num nível de retenção, que eles precisam entrar num nível de retenção, e aqueles clientes que não fecharam a venda. Mas aquela venda pode ser que não foi fechada naquele momento. Então, o marketing tem muito trabalho dentro do CRM. Ele pode estar trabalhando aqueles clientes que já compraram para o nível de retenção, para fazer uma recompra, e ele pode trabalhar os clientes que não compraram para combater objeções ou gerar mais valor para trazer novas vendas, mas a partir do mesmo cliente. Então, a gente está falando em trabalhar tanto clientes que compraram, como clientes que são perdidos, vamos dizer assim, com estratégias. Só que são estratégias do time de marketing. Então, a venda ela não termina na primeira conversão. Claro que existem diversas características de produtos, segmentos e mercados. Mas dentro do CRM, a gestão do CRM garante que os dois times estão fazendo um trabalho de, além de vender, recomprar ou reconquistar clientes, ou buscar novas vendas. Então, gestão de CRM, ele acredito que um dos principais tópicos que a gente vai estar falando a partir de agora dentro do marketing. Por quê? Rede social mais cara, lead mais caro, concorrência cada vez maior. E algo que vem em encontro de tudo isso que vocês mencionaram também é a questão do acompanhamento. Então, tem algumas métricas assim que são essenciais, que tanto o comercial quanto também ali o marketing precisa estar acompanhando diariamente? Com certeza. E o acompanhamento, eu acho que tu pontuou muito bem, ele tem que ser diário. O problema é que muitas vezes na empresa o acompanhamento é mensal. E aí você só vai ter um acompanhamento quando já deu problema. O problema não tem mais uma recuperação. Quando você faz um acompanhamento diário, e aí você definiu, como a gente falou aqui, métricas e combinou dados, KPIs, expectativas, você tem um tempo para tomar decisões. Mas quando você deixou essa janela da tomada de decisão muito longa, porque você não faz um acompanhamento diário, você só vai conseguir corrigir o problema talvez para o próximo mês. Então, o acompanhamento que a gente falar, o principal do acompanhamento é que ele seja diário entre marketing, vendas e realmente faça essa integração para uma tomada de decisão rápida, né? Esse ponto, eu vou voltar um pouquinho, Claro. Pegando um gancho de algo que o Alan trouxe que é muito importante, nesse processo de quando o marketing tem a visão dentro do funil de vendas lá no CRM, porque hoje as ferramentas elas possibilitam muitos recursos. Então, hoje, quando se fala em gestão de tráfego profissional, você consegue pegar uma base de clientes atuais, pedir para a ferramenta traçar esse perfil para buscar novas pessoas, ou seja, novos clientes de acordo com o perfil que já está comprando contigo. Da mesma forma que tu pode pegar uma base, por exemplo, muitas vezes até de clientes inativos, e fazer uma campanha voltada para eles, porque o mesmo nome e telefone que tem cadastrado com a tua empresa é o mesmo que talvez ele tenha cadastrado lá no Facebook e no Instagram. E a ferramenta consegue entregar esse criativo diretamente para essa pessoa. A pessoa está lá rodando, de repente surge um anúncio. Você que é cliente da empresa X, entra em contato conosco que nós temos tais ofertas. Só um exemplo. A pessoa, nossa, que coincidência, sou cliente deles e estou recebendo esse anúncio. Não é coincidência. É porque o contato é o mesmo que ela tem cadastrado na ferramenta. E esses são alguns dos recursos que o marketing ele pode usufruir para cada vez trazer, mesmo que aquele contato já esteja no CRM, muitas vezes buscar uma recuperação para trazer ele novamente, só que de uma forma mais quente. E eu quis pegar esse gancho para, a partir disso, aí voltar na questão das métricas, né? Sim. Porque uma das... aí, quando a gente vai falar em métricas, aí tem a questão do marketing que vai ter que acompanhar, por exemplo, qual que é o custo por contato. Quando tem essa definição do MQL, por exemplo, qual que é o custo do MQL? Qual que é o custo, por exemplo, de um SQL? Principalmente quando você trabalha num processo de vendas B2B. Imagina assim, fazendo referência, por exemplo, para uma empresa que vende um produto de alto ticket, onde a venda ela acontece a partir de uma primeira reunião. De uma primeira reunião ou de uma ligação de qualificação para ir para uma primeira reunião. Então, para as vendas, muitas vezes, tem lá os SDRs, que são as pessoas que vão fazer esse primeiro contato, né? Que seria um representante de desenvolvimento de venda. Ou seja, ele vai fazer esse primeiro contato, ele vai ter a certeza que só vai chegar para a reunião lá do closer, que é o responsável por fechar a venda, somente aquela pessoa que tem um real interesse por aquele produto e que está mais pronto para compra. Então, esse dado também vai ser importante.
quantas reuniões lá, quantos SQLs que estão chegando qualificado para o time de vendas trabalhar e qual o custo disso. Para ver se de acordo com o teu ticket, com o LTV, né, o valor que esse cliente deixa ao longo do tempo de vida dele na sua empresa, se está batendo com esses valores. Porque, afinal, não posso ter um custo de aquisição mais alto do que o cliente vai me deixar de receita. Né? A não ser que seja uma estratégia, muitas vezes, que as empresas fazem de, olha, eu vou investir aqui para mim ter um crescimento e depois lá eu vou reduzir esse custo. A importância de entender CAC versus LTV, né? Isso aí. E uma das coisas que a gente fala muito é que não existe uma receita de bolo dentro de marketing e vendas, porque a gente tem segmentos e tipos de vendas e tipos de marketing, clientes diversos, vamos dizer assim. Então, não tem como você ter uma receita de bolo. Mas algo que é comum, que a gente vai para o nível do empreendedor, é que o empreendedor que quer crescer e realmente fazer algo grande, ele precisa se qualificar, ele precisa entender de marketing e vendas. Então, o empreendedor, ele não pode jogar toda a responsabilidade para um setor de marketing e toda a responsabilidade para o setor de venda, sem também ele conhecer sobre o setor de marketing, conhecer sobre o setor de vendas, porque ele também é um detentor de informações importantes da empresa. Então, ele participar desse processo, além dele aprender, entender as peculiaridades, a gente fala assim que quanto mais o empreendedor se aprofunda, melhora a sua análise. Ele vai conseguir fazer análise e ajudar naquelas tomadas de decisões. Por quê? Porque ele se aprofundou, ele entendeu o processo de cada um. E aí, para essa questão de briga, a gente já tem uma discussão muito mais técnica. Porque o empreendedor também ele se torna um técnico de marketing, dentro das proporções e limitações dele, e um técnico em vendas, porque ele conhece mais esse processo está mais aberto, diferente daquele empreendedor que só vai olhar assim, quantos leads geraram e quantas vendas foram feitas. É uma análise muito rasa. Então, se você quer realmente resolver os problemas de marketing e vendas da sua empresa, além de você ter uma boa comunicação, você tem que se aprofundar dentro do setor de marketing, você tem que se aprofundar dentro do setor de vendas. A gente acompanhou empreendedores e muitos empreendedores aqui que não sabem entrar dentro de um CRM, que não sabem quais recursos tem dentro do Meta Ads, do Google Ads. E é importante o empreendedor entender isso para ele saber como deve ser feito, o que está sendo feito. Se aprofundar, vamos dizer assim, e realmente estudar marketing e vendas é um fator predominante para o empreendedor conseguir ajudar dentro dessa tomada de decisão e identificar, diagnosticar, vamos dizer assim, problemas que fizeram as suas vendas baixarem. Então, além de tudo isso que a gente falou aqui, precisa sim o empreendedor ter uma análise mais profunda. E para ele conseguir fazer essa análise profunda, ele vai precisar realmente estudar, vai precisar estar junto com o time ali no dia a dia para realmente conseguir fazer a sua empresa ir para o próximo nível, né? E aí, empreendedor, se você tiver com um processo de marketing que traga contatos qualificados em número suficiente para, de acordo com a conversão do comercial, atingir essas metas, e você tiver com bons vendedores e aqueles que estão em baixa performance, você conseguir fazer esse diagnóstico correto e ter uma equipe performando, aí é o sucesso de qualquer negócio, né? Tua empresa vai estar crescendo e aí chega no sonho de todos os empreendedores do Brasil. E muitas vezes o problema está dentro de casa. Muitas vezes é um pequeno problema no marketing, um pequeno problema nas vendas. Mas como o diagnóstico não está correto, a gente foge do ponto para falar assim, o marketing está trazendo leads desqualificados. As vendas não estão convertendo. Mas não, vamos para uma análise mais adulta, vamos dizer assim, uma análise mais técnica, o que podemos fazer para vender mais? Quais os processos que a gente tem que olhar lá do início do funil até o final para a empresa prosperar e vender mais? Acho que essa é a grande interligação entre marketing e vendas, né? Com certeza, o objetivo desse podcast aqui nunca foi colocar o marketing contra o comercial, nem o comercial contra o marketing, mas sim mostrar para o empreendedor que está nos assistindo a importância de unir esses dois setores para aumentar aí a performance da sua empresa. Então, assim, a gente finaliza mais um episódio do ActionCast. Quero deixar aqui o meu agradecimento para você que nos acompanhou até agora. Agradeço a participação de vocês também. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e favoritar esse episódio lá no Spotify. Até o próximo episódio.